feliz e vou lhe dizer porquê. Nasci, posso sempre aprender como é salvar alguém com as armas só do bem, vivendo pra servir. Estudar e levando a luz que é Jesus. Sou feliz e vou lhe dizer porquê. Na ESI posso sempre aprender como é salvar alguém com as armas só do bem, vivendo pra servir. Estudar e levando a luz que é Jesus. E levando a luz que é Jesus. E levando a luz que é Jesus. Olá, crianças! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Continuar a história do sábado passado. Essas lições têm sido únicas e têm sido muito especiais porque é uma continuação de histórias. Então a gente está aprendendo histórias grandes. Estou muito feliz porque você está aprendendo aqui comigo. Coloque aqui no chat seu nome, de onde você está assistindo, tá bom? Que eu quero ver. E coloca aqui também se você está aprendendo as lições da ESIR, tá bom? Muito bem, sejam muito bem-vindos! Já pegou sua lição? Já pegou sua Bíblia? Você que não tem a lição, pega a sua Bíblia, não tem problema não ter a lição. Você vai aprender aqui a história também. Não esquece de compartilhar com seus amiguinhos, falar, vem assistir aqui a tia Raquel, porque vai contar uma historinha legal hoje pra gente. E também de deixar aquele like, daquele dedão assim, tá bom? Muito bem, crianças, vamos então para a nossa classe. Estamos chegando aqui na nossa mesa, no nosso espaço onde a gente conta as histórias. E hoje eu quero que você abra sua lição lá na página 72. O título da lição de hoje é A Arca é Levada. Que arca é essa? Será que é a Arca de Noé? Você sabe que arca é essa? Já vou te adiantando, não é a Arca de Noé. Mas se você está com a sua lição, você já vai ver um desenhozão lindo, dourado aqui do lado de uma arca. Isso mesmo, é essa arca aqui que foi levada. E eu vou mostrar ela aqui para vocês, tá bom? Vou mostrar uma miniaturazinha dessa arca, então fique bem atento na história de hoje. O versinho para memorizar está lá em Gálatas 6, versículo 7. Se você está sem sua lição, você pode abrir a sua Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ó. Só você ver aqui, é muito facinho. Gálatas capítulo 6, que é o grandão, e o versículo 7, que é o pequenininho. Uma fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que é zombar? Zombar é zoar, né? Hoje a gente fala zoar. Fulano tá zoando de mim, tá zombando. De Deus não pode zoar, é isso aí. Porque aquilo que você faz, ou se você zoa os outros, você também vai ser zoado. É isso que está querendo dizer esse versículo.
Agora, se você falar coisas boas dos outros, os outros falarão coisas boas de vocês, tá bom? É isso que quer dizer. Vamos então decorar? Vamos repetir o versinho? Vamos lá. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ceifar também colherá. Gálatas 6:7. Vamos falar de novo? Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ceifar também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Joinha? Fez? Repetiu? Se você ainda não decorou, volta ao vídeo aqui e repete até você decorar. Combinado? Muito bem, agora sim vamos à história da arca que é levada. O que será que aconteceu? Sábado passado nós estudamos que Deus falou com Samuel que ia acontecer algo com os filhos do sacerdote Eli, né? Ofni e Finéias, que eram muito desobedientes, irreverentes, tudo mais. Lembram disso? Bom, passaram-se alguns dias e os filisteus queriam acabar com os israelitas. Por quê? Porque quando os israelitas, eles tomaram as terras de Canaã, onde tinha gigantes, né, pessoas grandes e tal, os filisteus não ficaram felizes, eles se aproximaram, teve uma época que eles se tornaram até escravos, lembram daquela história? Volta aqui alguns sábados atrás que você vai se lembrar. E eles falaram assim, olha, a gente não pode dar mole para esses israelitas aí, porque senão eles nos vão fazer escravos de novo. Nós vamos virar escravos dele de novo. Assim como eles foram escravos lá no Egito, agora eles vão fazer da gente de escravo. Então a gente não pode, tem que estar de olho neles aí. E os israelitas resolveram ir guerrear com os filisteus sem pedir orientação de Deus. E não deu certo. Nunca dá certo, né? Quando você sai sem pedir orientação de Deus, tem que ter muito cuidado. Quer saber um exemplo? Quando você sai de casa, de carro, com alguém, seu pai, sua mãe, sua avó, quem seja, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra no carro? Colocar o cinto. Isso mesmo, o cinto de segurança. Isso vai te proteger de, se acontecer um acidente, você se machucar demais, entendeu? Pode até ser que machuque. Tem pessoas que nem machucam porque estão ali no cinto. Mas o que além do cinto vai exatamente te proteger? A oração. Então, todas as vezes que você entrar dentro de um carro, coloque o cinto e faça oração antes de sair, porque Deus é quem protege. Então, eles não fizeram isso, não pediram a segurança de Deus e foram derrotados. E então, Ofni e Finéias tiveram uma grande ideia. A gente vai lutar com esses filisteus, só que nós não vamos ser derrotados. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a arca. Você sabe que dentro do santuário, dentro do templo, tinha dois compartimentos, duas partes. O lugar santo e o lugar santíssimo. E a arca, ela ficava em qual lugar? Coloque aí no chat para eu saber se vocês sabem mesmo. E eu vou mostrar aqui a arca para vocês. Essa daqui é a arca que está aqui no desenho da lição e que estava lá dentro do templo. Para quem respondeu aí que ficava no lugar santíssimo, acertou. O lugar santíssimo era a segunda parte do templo. A primeira parte era o lugar santo, tinha alguns móveis, tinham 3 móveis aqui dentro. E no lugar santíssimo tinha um móvel que era essa arca. Essa arca tem 2 anjos aqui que estão com a cabeça para baixo, assim, né, olhando para baixo, com as asas também curvas. E dentro da arca tinham 3 elementos. Tinha a vara de Arão floresceu, os pães e a tábua dos 10 mandamentos. Só que ninguém podia ter acesso a essa arca senão o sacerdote. O único que podia entrar nesse lugar em um dia específico era o sacerdote. Mas ninguém, porque era aqui que era manifestado a glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo era se manifestado aqui. Então esse lugar era sempre iluminado da presença de Deus. E só o sacerdote tinha a permissão para entrar. Ah, mas Ofni e Finéias, eles não estavam nem aí.
Eles eram desobedientes, irreverentes, eles não estavam nem aí com as coisas de Deus, se era santo, se não era, se era sagrado, se não era. Eles falaram assim, já que a arca protege, é isso que dizem, né? Então tá, se aqui tá a presença de Deus, a gente pega a arca e vamos levar para a batalha. Quero ver se a gente vai perder mesmo essa batalha. Então eles pegaram, os dois entraram lá e cada um pegou de um lado da arca, olha só. Eles pegaram lá de dentro, o sacerdote ele nem viu e trouxeram. Quando os israelitas viram que ele trouxe a arca, eles ficaram muito felizes e começaram a gritar: agora nós vamos vencer, agora nós vamos vencer. E Ofni e Finéias, nós vamos vencer, vamos lá lutar com os filisteus, vamos vencer. Eles começaram a gritar, eufóricos, e tão alto que os filisteus falaram assim: o que está acontecendo que eles estão gritando e felizes assim? Já sei, eles estão com Deus, nós temos que lutar muito, temos que dar tudo de nós para poder vencer eles, porque os filisteus já tinham ouvido falar de tudo que Deus tinha feito, né? Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que eles tinham saído do Egito, tantas coisas que Deus fez e eles venceram, que agora eles falaram assim: não, nós não vamos perder não, se Deus está com eles, nós vamos dar tudo de nós e vamos lutar e vamos derrotar. E assim aconteceu. Eles foram para a batalha, lutar com os filisteus, levaram a arca e o que aconteceu? Você acha que eles foram vencedores nessa batalha ou eles foram derrotados nessa batalha? Coloca aí no chat que eu quero saber o que você acha. Muito bem, se você colocou que eles foram derrotados, você acertou, porque essa arca não podia sair daqui. Eles tinham que pedir a autorização de Deus para guerrear, mas não levar a arca. Aconteceu uma coisa muito triste, porque eles foram derrotados. Os filhos do sacerdote, Ofni e Finéias, foram mortos e uns dos que estavam lá na guerra, dos israelitas, saíram correndo para contar para o sacerdote ali o que tinha acontecido. Depois que eles derrotaram e mataram os israelitas todos, os filisteus, pegaram a arca e levaram para eles. Eles falaram assim: já que é isso que é a presença de Deus, então agora ninguém mais vai vencer a gente, porque nós somos agora poderosos, temos aqui a arca do povo de Israel. Olha que coisa mais terrível. Vamos ver o que aconteceu com o sacerdote Eli? Bom, então o servo foi lá contar para o sacerdote Eli. Sacerdote Eli, não sabe o que aconteceu? A Ofni e Finéias levou a arca para a batalha e o que aconteceu? Eles levaram a arca embora, mataram os israelitas e os seus 2 filhos também morreram. O sacerdote ficou tão triste, tão decepcionado, que ele estava sentado numa cadeira, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Olha que fim trágico! Tudo isso aconteceu porque o sacerdote não corrigiu os seus filhos. Então, crianças, se o papai e a mamãe, ou quem estiver com você, os professores da ESI, ou sei lá, corrigirem vocês, aceitem a correção, tá bom? Obedeçam, porque Deus não se agrada de desobedientes. E papais e mamães que estão aqui, corrijam os seus filhos, porque Deus vai pedir conta de vocês, dos filhos que Ele te deu, tá bom? Isso foi muito triste. O sacerdote ele tinha 98 anos de idade, ele já era um idoso e ele acabou morrendo dessa forma. E agora vou mostrar para vocês o que aconteceu com a arca que foi levada. Eles colocaram essa arca lá no templo de Dagon, lá em frente ao deus Dagon. Colocaram a arca. Sabe o que aconteceu? Eles colocaram e foram dormir. No outro dia, quando eles chegaram lá, o deus Dagon estava caído, a estátua estava caída para trás. E eles falaram: ué, por que a estátua caiu? Que estranho. Eles pegaram a estátua, levantaram de novo, colocaram em pé na frente da arca. Quando foi no outro dia, que eles foram lá de novo dentro do templo deles, a estátua estava caída no chão e toda despedaçada, só os pedaços.
E eles ficaram pensando, será que é por causa da arca? Aí eles começaram a perceber que as pessoas da cidade começaram a ficar doentes. E eles pensaram, por que todo mundo está ficando doente? Que estranho! E as pessoas estavam ficando muito doentes. Então eles falaram assim, olha, é essa arca aqui. Vamos levar essa arca para outro lugar. Pegaram essa arca e levaram para uma outra cidade chamada Gate. Levaram ela para outra cidade. Quando chegou lá na outra cidade, as pessoas daquela cidade começaram a ficar doentes, igual as outras. E eles falaram, mas gente, o que está acontecendo? Não dá para ficar com essa arca não. Ou a gente devolve ou nós vamos morrer. Eles estavam muito fracos, doentes. Então eles tiveram uma ideia para devolver a arca. Eles pegaram 2 vacas que nunca tinha sido treinada para arar a terra, sabe? Primeiro eles conversaram com os governadores. Olha, a gente tem uma ideia, vamos pegar essa arca, mas se a gente levar, nós vamos morrer. Nós estamos tudo fraco também, doente, não tem nem como levar essa arca. A gente precisa se livrar dela. Eles pensaram em mandar presentes, ouro, prata, tudo isso para os israelitas para poder se livrar dessa arca e eles ficarem felizes com a volta da arca. Mas aí, os 5 governadores das cidades por onde a arca passou e adoeceu todo mundo, eles tiveram a ideia. Vamos pegar 2 vacas que nunca araram terra, então elas nem sabiam como que conduziam um carro de boi. E essas vacas, se morrer para lá, tá tudo bem, não tem problema não. A gente só quer saber de se livrar dessa arca. Vamos colocar essa arca em cima da carroça, vamos amarrar nessas vacas e vamos deixar elas levarem. E eles ficaram de olho para ver o que ia acontecer. E as vacas amarraram e as vacas começaram a andar. E as vacas pegaram o caminho certinho para ir para as terras do povo de Israel. Dá para acreditar nisso? Quem é que estava guiando essas vacas? Vocês sabem? Eles ficaram assim, não dá para acreditar, não é possível. Essas vacas nunca puxaram uma carruagem, elas nunca saíram daqui, elas não sabem o caminho. Eles foram atrás andando para ver o que ia acontecer. E quando chegaram na entrada da cidade, onde as vacas poderiam ir para um outro caminho, para o outro, e ir para o povoado do povo de Israel, as vacas entraram certinho para levar lá para o povo de Israel. A arca ficou 7 meses fora. Quando chegou lá, eles ficaram muito, muito felizes, porque a arca tinha sido devolvida. Então, as pessoas certas, agora eles acertaram, os levitas. Os levitas eram quem trabalhava no templo, trabalhava ali dentro do santuário. Pegaram a arca com toda a reverência e levaram e colocaram ela lá de volta dentro do lugar santíssimo. E assim eles ficaram muito, muito felizes e Deus também ficou feliz porque a arca estava de volta e por ter guiado aquelas vacas para levar a arca até ali. A gente não pode tratar as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Sentar na igreja de qualquer jeito, correr dentro da igreja, pintar a parede da igreja ou o banco. Não, a gente não faz isso nem na nossa casa, quanto mais com as coisas de Deus. Nós não podemos fazer isso. Temos que tratar as coisas de Deus com muito, muito respeito. Assim como os levitas fizeram dessa vez, pegaram a arca com todo respeito e levaram lá para dentro do santuário. Tá vendo como que Deus, ele gosta de reverência e as coisas dele precisam ser tratadas com reverência? Isso não significa que Deus é um Deus assim, ó, sério, e fica assim, ó, obedece, obedece, obedece. Não, de jeito nenhum. Deus é um Deus feliz. E Ele só quer que a gente seja feliz. E para sermos felizes, temos que fazer as coisas certas. Quem fica fazendo coisa errada não é feliz, porque só faz coisa errada, né? Então, vamos orar para Jesus, para pedir para Ele nos ensinar a fazer as coisas certas e sermos reverentes? Então, de onde você estiver aí, se ajoelha comigo, se você puder, e vamos pedir para o Papai do Céu.
Querido Jesus, obrigada por mais uma história, obrigado por nos ensinar a sermos reverentes, a te obedecer e também para atender aquilo que os nossos pais falam e também obedecer a tua palavra. Te peço que fique com todas as crianças, nos ajude a fazer a tua vontade para não termos um fim trágico como foi o de Hófini e Finésia, mas sermos felizes na tua presença. Senhor, todos nós queremos morar no céu, então nos ajude para que nessa caminhada possamos fazer as escolhas certas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, a nossa Exir de hoje vai ficando por aqui, mas sábado que vem tem muito mais, tá bom? Olha, um grande beijo, fique com Deus, recebam meu abraço e até o sábado que vem. Tchau, tchau. Sábado, pequenos pesquisadores, que alegria estar aqui com vocês. Mais um sábado para aprendermos da palavra de Deus. A lição de hoje está muito importante. Todas são importantes, mas a de hoje vai falar sobre a profecia. E nós vamos aprender sobre um país que se revoltou contra Deus, uma nação contra Deus. E o verso para memorizar está escrito em Salmos, capítulo 14, verso 1. Diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. E para refletir, vamos parar e pensar um pouco. O que você faria se o país onde vive rejeitasse a Deus, a sua lei, queimasse todas as Bíblias e depois fechasse todas as portas da igreja? Aí você me fala, nossa, que caos, né? Pois é, nós vamos estudar hoje que aconteceu isso em um lugar, tá certo? Vamos prestar bastante atenção. Por que uma revolução? Olha só, temos estudado sobre o maravilhoso progresso da reforma na Europa, por volta do final do século XVI, início do século XVII. Foi um período emocionante para muitos cristãos. Mas havia um país que se opunha ferozmente ao trabalho de Deus. O que é ferozmente? Imagine um leão, uma onça pintada com muita fome, um leopardo. Eles ficam como ferozes, eles estão famintos. E assim foi esse país. Da mesma forma que esse animal feroz se comporta quando está com fome, nós podemos comparar com esse país. Então eles se opunham, se opunharam ferozmente ao trabalho de Deus durante todo aquele período na França. Aquela nação travou uma guerra contra a Bíblia por vários séculos. E por quê? Por que isso,
A Bíblia contém tantas passagens maravilhosas, só ajuda as pessoas, né? Serve como auxílio, acalma o nosso coração. Olha só por quê? É que por mais de 1000 anos, Roma proibiu a leitura e a circulação das Escrituras. Isso fez com que os países dominados pela Igreja perdessem de vista o sentido da verdadeira religião. Olha só que triste, né? Mais uma vez, as pessoas tentando, né, ofuscar a palavra de Deus. Especialmente na França, as pessoas entendiam o cristianismo como significando significando o sistema católico romano. Olha só, os franceses se dividiam em 3 ordens ou estados. Então nós vamos agora aqui que eu vou explicar para vocês. Qual que é a primeira ordem? A primeira ordem era a Igreja Católica, certo? Igreja Católica. Vamos colocar aqui. Padres e bispos. A segunda, detalhe aqui, nessa primeira ordem aqui, que a igreja era a primeira parte, né? Primeira ordem, os padres e os bispos, eles eram proprietários ricos, muito ricos, e eles estavam encarregados da educação e da saúde do país. O Estado abrangia quem? A nobreza. Olha só. Abrangia a nobreza. E o terceiro, né, a terceira ordem. E essas pessoas da nobreza, elas eram do nascimento muito ricas. E a terceira ordem, o Estado abrangia o povo em geral, pessoas muito pobres. Muito pobres. O restante da população. Só para vocês entenderem aqui. Ainda que os 2 primeiros estados juntos somassem um número de pessoas menor do que 10% da população, eram homens que possuíam praticamente a metade das terras da França. Olhem só o poder que a primeira e a segunda ordem tinha, certo? Na França. Também era uma gente que ficava livre da obrigação de pagar o quê? Os impostos. Quem que pagava os impostos, então? A terceira ordem, que eram os mais pobres. Toda essa injustiça provocou uma enorme revolta no terceiro estado, né, que foi o povo mais pobre, e provocou a cruel guerra conhecida como Revolução Francesa, que começou em 1789 e se estendeu a 1799. Durante esse tempo, o governo foi derrubado. Mais de 40 mil pessoas morreram, incluindo o rei e a rainha. Olha só, desde o começo da lição do pequeno pesquisador que nós estamos estudando, a Igreja Católica sempre fez o quê? Humilhou, massacrou, desprezou, roubou, né, os pobres. Que coisa mais triste. Nenhum momento eles seguiram o que a Bíblia pregava. Em nenhum momento. O que estava escrito na Bíblia eles não tinham interesse. O que eles queriam era o quê? Era crescer financeiramente, se tornar muito ricos. Enquanto eles comiam deliciosos manjares, deliciosas tortas, o povo pobre comia o quê? Um pedaço de pão, às vezes seco, né? Às vezes não tinha nem roupa para vestir. Olha só. O que a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 14, verso 31. O que a Bíblia diz sobre pessoas pobres sendo oprimidas e tratadas injustamente? Antes de nós lermos o que está escrito, né, aqui nesse verso, no livro de Provérbios, eu quero fazer uma pergunta. Você já foi tratado injustamente? Não pela sua situação financeira, por outras razões. É ruim, não é? Tipo assim,
Muitas vezes a gente não tem uma roupa boa para vestir e as pessoas desprezam a gente. Muitas vezes nós moramos numa casinha bem simples. Nós temos tudo o que precisamos, mas as pessoas acham que muitas só têm valor se tiver o quê? Muito dinheiro. A palavra de Deus, ela é bem certeira, como uma flecha. E ela vai explicar qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a atitude de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa, desde pequenininho até ser um idoso. Olha só, aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Então, ser cristão não é só você ir para a igreja, passar uma lição de recapitulação, ou ajudar na salinha das crianças, ou dar o seu dízimo. Ser cristão é ter o quê? A essência. E o que é essa essência? A caridade. Olha que coisa mais linda. E ainda continue aqui, Provérbios capítulo 22 e o 23. Capítulo 22, verso 22 e 23. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Mas os seres humanos, nós que nascemos em pecados, qual que é a nossa tendência? A tendência de hierarquia, de supremacia. Quanto mais nós temos, mais vontade de julgar as pessoas e oprimi-las, nós temos vontade. Isso já é a característica do mal, né? Isso já nasce dentro de nós, nós temos que lutar contra isso. Então, o Senhor, Ele condena essas práticas, certo? Você já reparou que a igreja, o primeiro estado, era o topo da sociedade na França? Como Jesus diz que devemos tratar uns aos outros em casa, no trabalho e na igreja? Quem quiser, olha só que importante, não é só em casa. Eu ajudo meu pai e minha mãe porque são meus pais. Eu ajudo minha irmã porque é minha irmã. Mas lá na igreja, eu olho com desprezo para as pessoas. Então, pequeno pesquisador, olha só que importante. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o quê? Servo. Porque o Filho do Homem para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nosso Jesus, quando morreu lá na cruz, Ele não morreu pelos ricos, pelos nobres, pelos reis, pelos discípulos, pela mãe dele. Não, Ele morreu por todos. Vocês lembram dos 2 ladrões que estavam um à direita e um à esquerda? Um deles foi salvo pela misericórdia de Deus. O nosso Deus nunca fez acepção de pessoas e nós devemos seguir o seu exemplo. Agora, nessa segunda parte aqui, de segunda-feira, nós vamos entender um pouco mais como foi essa guerra contra Deus. Durante a Revolução Francesa, as pessoas ficaram tão revoltadas contra a forma como a Igreja Católica as tratava que não quiseram ter mais nenhum envolvimento com o quê? Com as religiões de qualquer tipo. Isso nós entendemos por quê? Quando a igreja ela não serve como exemplo, o que acontece com as pessoas? As pessoas se afastam de Deus. E olha só que triste, essas pessoas aqui carregaram a culpa de muitos que se desviaram, que morreram, né, que saíram da igreja, que não quiseram mais saber de Deus. Olha só que importante o que eu vou ler aqui nessa primeira parte. Os padres e bispos eram odiados por causa de sua ganância. E muitos foram assassinados. O povo arrancou as imagens, sinos de catedrais e cruzes das igrejas. Queimaram todas as Bíblias e proibiram qualquer um que quisesse de adorar num templo. Assim que se livraram da Igreja Católica, tentaram atacar quem? Os reformadores. Então eles incluíram todos nessa lista. Qualquer um que falasse de Deus, qualquer um, né? Eles tentavam o quê? Matar, cortar a cabeça. Eles estavam revoltados. Tudo por causa do quê? Da ganância. E nós vemos. Aí você fala assim, não, mas isso foi no passado. Hoje em dia não acontece. Hoje acontece a mesma coisa. Quantos líderes protestantes evangélicos, aqui fala mais da Igreja Católica naquela época, mas e hoje, né, que eles utilizam o quê? Benzem uma vassoura, benzem uma água e dizem que aquilo foi o quê? É coisa de Deus. Né? Aí a pessoa vai lá,
dá 400, dá 500 reais, dá 15 mil reais, dá o carro, dá a casa, né? A pessoa tem fé e ela acredita naquilo e os líderes estão roubando essas pessoas. O novo governo proclamou uma nova ordem religiosa batizada de Deus da Razão. Será que eles fizeram uma nova religião? Não foi bem assim. Na realidade, essa não era uma religião nova, era o velho ateísmo, a crença de que Deus o quê? Não existe. Pela primeira vez na história, uma nação inteira declarou sua rejeição a Deus. Imagine como ficou o céu nesse momento, a todos que estão nos assistindo. Como ficou o coração de Deus, porque Deus ele é tão misericordioso. E quando ele viu essa revolta, como será que Deus se sentiu? No entanto, a maioria dos franceses estava feliz porque não precisava ir para a igreja, não precisava confessar os seus pecados aos padres e bispos, nem pagar indulgências, nem fazer orações sem valores aos santos. Foi muito bom se livrar dos erros e dos abusos de Roma. Só que eles saíram desse terror, que era a Igreja Católica naquela época, e ao mesmo tempo eles saíram de quem? Saíram da presença de Deus. Isso que foi uma tragédia. Não é considerado uma tragédia eles se livrarem da Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava humilhando, roubando eles, né? O mais triste foi o que? Eles saírem da presença de Deus. E isso, por isso que fala a guerra contra Deus. Agora ninguém se sentia culpado por desobedecer a lei. Então não tinha mais lei. Para que eu vou ter? Para quê? Para eles me roubarem, né? Para fazer... às vezes eu não tenho nem o que dar para o meu filho, eu tenho que dar para a igreja. Então, houve muita guerra, houve muita luta, né? Os mandamentos foram esquecidos. Agora o povo francês poderia fazer suas próprias leis, pois a nova Assembleia Nacional da França estava no comando. Após várias mudanças do governo, um jovem chamado Napoleão Bonaparte assumiu o controle da nação e se coroou como imperador da França. Milhares de pessoas perderam a sua vida. Então aqui nós começamos a ver que quando as pessoas se esquecem de Deus, o que acontece? As coisas começam a dar errado. O que a Bíblia diz sobre os ateus? Que são essas pessoas que não creem na existência da divindade, né? Não acreditam que Deus existe. Então, em Salmos capítulo 14, verso 1, aqui você vai ver que a Bíblia vai responder todas as perguntas. Diz o tolo em seu coração, Deus o quê? Não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis e não há ninguém que faça o bem. Embora o catolicismo e o ateísmo pareçam ser completamente opostos, em que pontos são semelhantes? Aí você fala assim, mas como assim? Os católicos acreditam em Jesus, né? A Virgem Maria teve um filho. E o que tem a ver com o ateu? Se o ateu não acredita nem em Deus, vai acreditar em Jesus? Vai acreditar no Espírito Santo? Mas olha só, o que esses dois lados têm em comum, que nós podemos comparar? Neemias capítulo 9, verso 26 diz assim: os dois lados são desobedientes, rebeldes, rejeitam a lei de Deus, matam os profetas dele que foram enviados para os avisar e os chamar para Deus, ofendem a Deus e quebram o quê? A lei de Deus. Olha só que coisa mais forte o que diz aqui em Neemias capítulo 9, verso 26. Pequeno pesquisador, quanta coisa estamos aprendendo hoje. Agora nós vamos entender um pouquinho por que da profecia que eu falei na introdução da lição. A França apontada na profecia. Olha só que coisa mais interessante. Você sabia que a Revolução Francesa foi profetizada na Bíblia séculos antes de acontecer? Você sabia disso? Deus deu a João, o revelador, uma visão que descreve o evento. Estudaremos sobre isso na semana, em Apocalipse capítulo 11, versos de 2 a 11. Você pode pesquisar aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11, de 2 a 11. Mas antes de começarmos a estudar sobre isso, nós vamos fazer alguns cálculos aqui.
para descobrir onde ela se encaixa na linha do tempo, ok? Então vamos lá. O anjo do Senhor disse: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão na cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias. O que será que quer dizer essas 2 testemunhas? Será que são 2 pessoas? Será que são 2 anjos? Será que são 2 profetas? O que quer dizer essas 2 testemunhas? E elas profetizarão vestidas de pano de saco. Parece que esses versículos falam de 2 períodos de tempos diferentes da história. Olha só. Mas uma rápida olhada em nossa fórmula matemática profética da Bíblia nos mostrará que não são 2, mas apenas um único período, que apenas são explicados de formas diferentes. Então, atenção, olha só. Para cálculos proféticos, a Bíblia adota um mês como tendo quantos dias? 30 dias. Então, vamos calcular quantos dias dá 42 meses, certo? Então, 42 vezes 30 é igual a 1260 dias. Então, eu vou apagar aqui. Então, vamos lá. Então, 42 meses vezes 30 dias, que é igual a 1260 dias, certo? Então, continuando aqui, ó. Outro princípio no cálculo profético é que um dia equivale a um ano. Então, um dia é igual a um ano. Proféticos, tá? Deixa eu colocar aqui. Proféticos. Que está escrito em Ezequiel capítulo 4, verso 6. Que lá diz: um dia te dei para cada ano. Usando o princípio de um dia, que é igual a um ano, entendemos que 1260 dias é igual a 1260 anos. Olha só. Então aqui já está clareando um pouquinho. Essa profecia é tão importante que é repetida outras vezes no livro de Apocalipse e também no livro de Daniel. Olha só que bacana o que vocês estão aprendendo hoje. Agora, leia o texto abaixo, que está aqui na lição de vocês, e escreva na linha do tempo o ano em que começou a profecia dos 1260 dias. Então, eu vou fazer uma linha do tempo de outra cor aqui, ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, o começo foi aqui. E o término foi aqui. Então, começou em 538 e terminou em 1798, que eu li para vocês lá atrás na lição. Certo? Então, essa profecia começou em 538 e depois foi para 1798. E ela durou quanto tempo? 1260 anos. Olha só. Os 1260 anos da supremacia papal começaram no ano 538 e foi terminar em 1798. Isso está escrito no Grande Conflito, na página 266. Nesse ano, o exército francês invadiu Roma e aprisionou o Papa, que morreu no exílio. Então, a profecia de 1260 anos terminou na linha de tempo acima que eu mostrei para vocês. Qual foi o evento que aconteceu, o evento final dessa profecia? O Papa foi o quê? Foi preso, tá? Então, olha só. A França aparece na parte final da profecia dos 1260 anos como a causadora da chaga mortal na besta de Apocalipse 13, verso 3, que simboliza a Igreja Católica Romana. No último ano de 1260, que o Papa foi preso, que teve a Revolução, né? Tudo isso estava profetizado em Apocalipse.
cerca de 1700 anos antes de acontecer. Isso é incrível, né? Então, nosso Deus da sabedoria é tão grande que ele falou: escreva aí na Bíblia, porque isso vai acontecer. Agora nós vamos entender quem eram essas duas testemunhas. Será que eram anjos? Será que eram mulheres, crianças? Será que eram profetas? Será que eram um jovem, uma adolescente? Será que era um pequeno pesquisador, dois pequenos pesquisadores? Você sabe o que aconteceu em 1798? Napoleão Bonaparte enviou o exército francês para a Itália e prendeu o Papa Pio VI, que morreu no ano seguinte. Ainda que um novo Papa tenha sido escolhido em seguida, o Papa perdeu muito do seu poder e autoridade. Imaginem só o caos que estava acontecendo, ele não tinha nenhum poder. Você sabia que a Bíblia profetizou o modo como a França iria rejeitar a Bíblia? Em Apocalipse capítulo 11, verso 3. Eu darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Quem são essas duas testemunhas? Vamos ver aqui. As duas testemunhas representam o quê? O que eu estou pegando aqui na minha mão? A Bíblia Sagrada. Representa o Velho e o Novo Testamento. Elas também são testemunhas do plano da salvação. Os tipos, os sacrifícios e profecia do Antigo Testamento apontam para um Salvador que virá. Então, tudo tem o seu acontecimento certinho que Deus pediu para escrever. Então, olha só, note também que o versículo seguinte fala sobre duas oliveiras e dois castiçais diante do Deus da terra. O Antigo e o Novo Testamento são comparados às duas oliveiras e às duas lâmpadas que estão em Zacarias, capítulo 4. Portanto, elas são tipos do Espírito Santo. Olha só que coisa mais interessante. Então, essa guerra contra Deus, era uma guerra contra essas duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Olha só com quem eles foram mexer, com o nosso Deus Todo-Poderoso. O que será que aconteceu, hein, pequenos pesquisadores? Que poder essas duas testemunhas possuem? Nós já sabemos que a Bíblia é sagrada. A Bíblia tem algum poder? Olha só, Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, versos 5 e 6. Saiu fogo de sua boca para devorar o quê? Seus inimigos. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova. Elas têm poder sobre a água para transformá-las em sangue. Elas têm poder para ferir a terra com pragas. Quando Moisés falou, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, as coisas começaram a acontecer. Olha que profundo isso. Isso é muito bonito. Essas duas testemunhas são mais poderosas do que uns 10 leões famintos juntos. Podem fazer parar de chover, devorar os inimigos com fogo e ferir o que? A terra com pragas. Lembram lá no Egito? Próximo do fim da profecia, lá nos 1260 anos, elas seriam atacadas e mortas por uma fera terrível que subia do abismo. Poxa, por quê, Além disso, seus corpos foram abandonados na rua da grande cidade que tinha 3 nomes, Sodoma, Egito e Jerusalém. Suspense, ação e símbolos, coisas muito significativas para a nossa época. Isso é que torna o estudo das profecias emocionantes. Quem é essa besta? Que país matou as duas testemunhas? Então, olha só. Nós acabamos de ler que essas duas testemunhas têm poder, tá certo? E aqui na lição, no texto falou que uma besta subiu com poder e matou essas duas testemunhas. Como assim? Vamos entender melhor o que está querendo dizer aqui? O que acontece finalmente com as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento? O que acontece? Então agora nós vamos entender quem é essa besta. Tá ficando meio confuso, Porque eu acabei de falar agora que as duas têm poder. Vamos ver aqui.
A besta que sobe do abismo lhe fará guerra. Quem que é essa besta? É a França, né? O país que se revoltou contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, essa besta lhe fará guerra e vencerá e matará. O poder ateísta, o que é o poder ateísta? Aquele que não acredita na existência de um Deus. Que reinou na França durante a Revolução e reinado do terror, criou uma guerra contra Deus e a sua santa palavra. Tal como jamais havia visto, a adoração da divindade foi proibida pela Assembleia Nacional. Não foi assim, foi proibida pela cidade de São Paulo. Não, foi pela Assembleia Nacional. Olha só o poder. Bíblias foram recolhidas e queimadas publicamente. O ódio era tanto. Com todas as manifestações possíveis de desprezo, a lei de Deus foi o quê? Pisoteada. As duas testemunhas foram pisoteadas. O dia de descanso semanal foi posto de lado e em seu lugar, a cada 10º dia ocorria um feriado dedicado à diversão e blasfêmia. O batismo e a Santa Ceia foram proibidos. Anúncios publicados abertamente nos cemitérios declaravam que a morte era um sono eterno. Então, todo o caos que era para acontecer, aconteceu de forma terrível. Tá certo? Vamos continuar aqui. Então, onde poderíamos encontrar um país por volta de 1798 que tivesse todas as características acima? Não poderia ser outro senão quem? A França. Durante a Revolução Francesa, aquele país negou a existência de Deus, atacou sua palavra e se tornou uma nação ateia. Derrubou a instituição do casamento e permitiu a imoralidade, perseguiu e assassinou os santos fiéis de Deus aos milhares. Não foi assim, matou 100 pessoas. Não, matou milhares. Esse era o significado de matar as duas testemunhas. Olha que coisa mais triste, né, pesquisadores? Vamos continuar aqui. Então, em que país as duas testemunhas foram mortas pela besta do abismo? Aqui nós temos que a cidade que perseguiu e matou os profetas e crucificou Jesus está escrita onde? Mateus capítulo 23, verso 27, que foi Jerusalém. Este país se levantou para negar a Deus. Qual que foi? O Egito. E essa cidade é conhecida por sua imoralidade perversa. Qual que é? Sodoma. Então nós vemos aqui que a profecia ela se encaixa perfeitamente no que está escrito. E qual é a verdadeira liberdade? Até agora nós vemos só o caos, né? As pessoas queimando a Bíblia, se revoltaram contra a igreja, se afastaram-se de Deus. Olha só, como nação a França se revoltou contra o Criador do Universo. Foi o único país do mundo que por decreto da Assembleia Legislativa declarou: não há Deus, não existe Deus. E naquele dia terrível, toda a população de Paris e a maioria dos homens e mulheres do estado dançaram e cantaram com alegria ao ouvir o anúncio. Que anúncio? Que não existia um Deus. O que aconteceu quando rejeitaram o Criador e a Bíblia? Aconteceu guerra. Derramamento de sangue. Milhares de homens, mulheres e crianças foram o quê? Mortos. Foi o preço que a França teve de pagar por rejeitar a Deus e a sua lei. O que aconteceu? O inimigo tomou conta. Isso aconteceu, nossa, aquela palavra que eu não gosto de falar, aconteceu muitas coisas ruins, vamos usar essa palavra aqui. Ela se esqueceu de um grande e verdadeiro princípio, sabe qual é? Vou escrever aqui para vocês. Qual que é a grande verdade e o grande princípio? Esse daqui. Quando alguém questionar você sobre política, né, sobre guerra, sobre exército, sobre qualquer outra coisa, derramamento de sangue, não, que nós temos que ir à luta, nós temos que lutar pelo nosso país. Olha só o que você pode responder para essa pessoa e você deve responder: a verdadeira liberdade nós encontramos aonde? No presidente da República?
Será? Nós encontramos no Papa? Aonde que nós encontramos? Nós encontramos no pastor da nossa igreja? A verdadeira liberdade é encontrada apenas em quem? Podem escrever aí no chat. Apenas, ó, vamos grifar. Deixa eu escrever mais bonito aqui. Mudar de cor. Apenas na obediência à lei dos homens. A lei. Aqui eu vou escrever de outra cor. A lei de Deus, ó. Então vamos ler novamente. A verdadeira liberdade é encontrada apenas na obediência à lei de Deus. Somente assim encontraremos a verdadeira liberdade. Você não será feliz se você se afastar-se de Deus. Você não será feliz. Até hoje, eu não encontrei um cristão que saiu da igreja e encontrou felicidade, encontrou paz. Eu escutei um testemunho de uma irmã da igreja que ela disse que ficou vários anos afastada da igreja. Ela ia para baladas, ela ia para festas, ia para comemorações. E quando chegava em casa, ela sentia o quê? Um vazio terrível. Como se tudo aquilo não passasse de horas, de um prazer momentâneo. E ela disse que quando ela ajuda na igreja, quando ela está nas confraternizações, nos almoços, né, ajudando na limpeza, por mais que ela volte cansada para casa, ela sente o quê? O seu coração cheio de um dever cumprido, que ela fez o seu melhor para Deus. Sabe, essas palavras, quando eu escutei, ficou gravada na minha mente e no meu coração, né? E eu entendi que somente em Deus nós encontramos a liberdade, somente nele. Embora a guerra tenha se voltado inicialmente contra os líderes católicos e a nobrezas, né, que eram os duques, os príncipes, toda a sociedade, todas as camadas da sociedade foram atingidas. Durante esse período, os direitos civis, liberdade de ir e vir, proteção contra os maltratos foram suspensos. O governo revolucionário perseguiu e assassinou seus adversários. Então, quanto mais guerra, quanto mais derramamento de sangue, mais isso as pessoas querem. Nós nascemos em pecado, no nosso coração a tendência é o quê? É para fazer o mal. A Bíblia fala isso. Olha só o que aconteceu, entre 17 mil e 40 mil pessoas foram guilhotinadas. Sabe o que é guilhotinado? Coloca a cabeça assim, ó, e desce uma lâmina bem afiada e corta o pescoço da pessoa. Tiveram a cabeça cortada. A face do terror durou aproximadamente um ano. Vocês têm ideia do que é um ano nesse caos, nesse terror? Entre 1793 e 1794. E agora, para fechar, né, para finalizar, qual lição que nós tiramos, que nós aprendemos sobre essa Revolução Francesa? Que só estaremos seguros e felizes e livres quando escolhemos obedecer a Deus e a sua lei. Se nos revoltarmos, sofreremos consequências tão terríveis como as da França. Então aqui fica um alerta para você, cristão, atenção! Um alerta importante, que eu vejo muitos irmãos falando sobre política na porta da igreja, falando sobre que é a favor a um, que é contra o outro. Imagine as crianças escutando isso, imagine os jovens adolescentes escutando sobre isso. As pessoas não têm ideia do que é golpe militar, do que é derramamento de sangue. Essas coisas são terríveis, né? Do que é paradas, machucar as outras pessoas. Nós não devemos nos envolver com política. Nós não devemos, isso só traz o que? Destruição.
Nós aprendemos na lição que o fanatismo, ele não tem lugar na vida do cristão. Se o cristão ele é fanático, ele vai ser o quê? Ele vai se perder, porque a pessoa perde totalmente a noção das coisas. Então você tem que ser coerente no que você fala. Papai e mamãe, todos que estão nos assistindo agora, pensem muito bem antes de ficar falando essas coisas em casa. Isso não é coisa de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado. E hoje vocês aprenderam, a profecia se cumpriu e olha quanta coisa ruim, para não falar aquela palavra mais forte, aconteceu. Porque as pessoas fizeram o quê? Se desviaram da palavra. Então, cuidado com ovelhas que estão o quê? Na verdade, não são ovelhas, são lobos que estão fantasiados de ovelha. Ah, porque quem está lá na liderança, ele protege as pessoas, é a favor da família, é o cristianismo. Você não sabe quem é realmente essa pessoa. E você vai confiar a sua vida, a sua família numa pessoa. Você tem que confiar em Deus. Então nós não devemos defender político, nós não devemos defender pastores, nós não devemos defender esse tipo de pessoa. Nós devemos defender o quê? As duas testemunhas, que é a Bíblia e a palavra de Deus. Por falta de conhecimento, o povo, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. E eu vejo muitos irmãos, que não têm o conhecimento da palavra de Deus, não lê a palavra de Deus e está se envolvendo nessas coisas. Então, a lição aqui do pequeno pesquisador vem nos alertando, E agora nós vamos fazer uma oração pedindo a misericórdia de Deus. Querido Deus, Senhor, estamos aqui humildemente, não merecemos nada, Senhor, mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu povo cristão. Senhor, clareia nossa mente, ajude para que possamos entender melhor as Escrituras, que possamos, Senhor, ajudar a outras pessoas que estão envolvidas com o fanatismo, que guerra só leva mais guerra, que nós devemos obedecer a sua palavra. Somente a Ti, Senhor, nós devemos devoção e respeito. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, o Senhor nos guardou até aqui. Fique com cada um que está nos assistindo, aqueles que precisam das suas orações, os que estão doentes, senhores que estão afastados, desanimados. Esteja com cada um. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.